Toda quinta-feira, vocês já sabem, tem episódio novo do Vim pela Bebida. Então pega essa bebidinha e vem com a gente. Vim pela bebida. Vim pela bebida. Oiê. Já que tu faltou ao serviço a semana passada, Gabriel, faz agora a introduçãozinha ali com as redes sociais do Vim pela Bebida, por favor. Vamos trabalhar? Voltei, então, né? Mas antes de fazer essa chamada, eu só quero saber, Rick, o que que tu aprontou enquanto que eu não tava aqui? O que que tu falou pro pessoal de mim? Eu quero só saber, hein? Primeiramente, tu tá me perguntando isso porque tu não ouviu o podcast meu, né, da semana passada. Não, E ouvi, mas eu quero me segundamente, certificar. ah, foi um papo super gostoso, só entre eu e os ouvintes, então, tanto que eu até pensei em lançar um concurso, né? Um Hum, concurso, mas o concurso vai ter que ficar mais pra frente, porque mas tá, mas que concurso é esse? Peraí, será que eu pulei essa parte? Me conta melhor isso. tá, vamos mudar de assunto, vamos falar de redes sociais primeiro, vamos falar de redes É, sociais. Vai lá, faz a ele quer função pular aí. esse assunto. O Ricardo, pra quem não tá entendendo, ficou um episódio sem mim, que eu tava resolvendo alguns problemas e não pude participar. E ele já queria fazer o quê? Lançar um reality show para escolher um novo parceiro de podcast. Mas eu falei, peraí, não, 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 que não vai ter novo parceiro nenhum. Vai continuar sendo eu. Mas então tá. Vamos começar o serviço aqui e vamos falar das nossas redes sociais, né? Acompanhar, que É, agora a gente tem dois lugares para acompanhar, que é o nosso Instagram oficial, que é @Vim pela Bebida, e o nosso canal lá no YouTube. que é o Vim pela Bebida podcast, né? Gabriel, alô, Gabriel, tá aí? Gente, raptaram o Gabriel. Voltou, Gabriel? Agora voltou mesmo? E agora eu voltei mesmo. Vai na Ah, pensei conexão. que ia ficar nessa, assim. Gente, eu vou ter que demitir essa pessoa do nosso podcast, eu acho, né? Eu acho que eu fui para aquela missão espacial e assim, a conexão não tá muito boa, tá entendendo? Uhum. É, eu acho que o concurso para um novo integrante do Vim pela Bebida que eu pensava que ia ficar mais para frente, acho que vai ter que ser por agora. Vai Vou ter que nada. adiantar, eu acho isso. Vou continuar incomodando por aqui. É. Ô, Drink, ô, Rick, mas Olha, aconteceu tanta já me coisa, chamou de drink, ó. Já tô me chamando de drink. aconteceu tanta coisa nesse tempo que eu estive fora, né, desse Hum, podcast, que foi uma semana, que o mundo virou de ponta cabeça. Me conta, tem hum. muita novidade por aí? Tem novidades, mas eu quero que essas novidades a gente divida aqui. Eu tenho algumas coisas, no quadro aqui no quadro Porre de Vinho, no 3 Latão por 10 que a gente vai ter hoje, a estreia de um outro Hum, quadro, então eu quero dividir tem bastante novidade contigo. pro pessoal aí. Eu quero dividir contigo, quero ver o que tu acha dessas novidades. E bora lá? Bora trabalhar? Bora lá, então. Bora trabalhar. Mas primeiro, qual é essa novidade? Qual é esse quadro novo? Que já vamos começar por ele, então. Então, olha só, pessoal, como o Gabriel voltou, agora acho que voltou de fato, né? E como ele é jornalista, vamos usar ele, né? Vamos estrear o quadro Drink News, onde nós falaremos de Opa! assuntos da semana de forma bem resumida, se a gente conseguir, na medida do possível, porque a gente pensa em resumir alguma coisa, mas a gente sempre fica falando muito, né? Então, é hora de É, a gente a gente gosta de um estrear papo. o Drink News. A gente já começa o nosso Opa, vamos episódio já lá. estreando, já com um quadro novo. Estreando um quadro novo, né? Então, o Claro, que eu vou claro. trazer. Pode falar.
Não, eu ia dizer que o mundo, como eu falei antes, está tão virado, que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente tem que resumir, porque senão dá um livro gigantesco, né? Verdade, verdade. Então, uma das coisas resumidas que eu vou trazer aqui para esse quadro, para o Drink News, é o Vidas Negras Importam, que a gente sabe que teve um ato, o ato Vidas Negras Importam, organizado pelo Movimento de Favelas do Rio de Janeiro, realizado nesse último domingo agora, no dia 31 de maio, e que não foi só uma manifestação. Ele foi um estopim para que as favelas elas não sejam mais o alvo de operações policiais sem fundamento. E eu achei muito interessante Uhum. isso. E para juntar isso, nós tivemos também nessa última terça, a gente está gravando hoje numa quarta, e ontem, na terça-feira, aconteceu o Blackout Tuesday. Sim. Mas o que será que é esse Blackout Tuesday? Bem, esse é um movimento organizado por duas mulheres pretas da música lá dos Estados Unidos, e que tiveram artistas, formadores de opinião e gravadoras que eles se silenciaram por um dia inteiro, sem publicações nas redes sociais, sem produção de conteúdo. Tudo isso para protestar contra o racismo. E o que eu vi é que muita gente nas redes sociais aqui no Brasil aderiu. Eu vi ontem no meu Instagram que muita gente colocou aquela imagem preta Preta, né? ou algo nesse sentido para mostrar, ó, estamos aqui não sendo racista e lutando contra o racismo, né? Sendo antirracistas. E Antirracista, né? Sim. isso. E uma das coisas que eu achei interessante desse Blackout Tuesday foi que eles informaram que assim o silêncio é a forma que os artistas e gravadoras fizeram para que o público refletisse sobre os acontecimentos que ocorreram lá nos Estados Unidos com a morte daquele negro e apoiar o fim dessa prática que está enraizada na sociedade, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? A gente vê a morte daquele menino, a gente vê mortes de negros, principalmente de Todos negros, os dias. diariamente, né? Diariamente isso. E uma das coisas que eu achei bem interessante, que eu até estava lendo sobre, é que um pesquisador ele fala que a nossa sociedade ainda não se reconhece racista, apesar de toda evidência que ela é. Nossa sociedade é racista. Podemos não ser, mas a sociedade, de modo geral, ela é ainda, lamentavelmente, racista. Rick, uma coisa interessante de se falar, né? A gente está começando esse nosso podcast um pouco mais sério, porque o nosso podcast é sempre mais humorado, mas ele é um assunto importante que a gente tem que trazer, porque tanto eu quanto o Ricardo, nós somos pessoas brancas que são privilegiadas já em primeiro ponto por serem brancas, né? Então, a gente não consegue ter um ponto de vista pelo olhar negro, o que, que é sofrer racismo, o que, que ter isso, né, passar isso pela vida, né? Não é o Mas a nosso gente lugar de pode usar, fala, né? Não é o nosso não é lugar o de nosso fala, lugar de fala, digamos. mas a gente pode usar a nossa fala, né, quanto pessoas brancas, o lugar que a gente ocupa, que se diz privilegiado, né? Eu como uma pessoa antirracista, eu não vejo que exista, né, que possa ter uma diferença entre eu e outra pessoa, né? Mas lamentavelmente isso ainda não é uma consciência de todas as pessoas que têm. Então é um momento de a gente utilizar esse nosso poder privilegiado que não deveria ser, mas infelizmente hoje é. E Rick, é um movimento que começou, né, tanto nas favelas, como tu falasse, né, as vidas negras importam, é, com a morte do George Floyd, que foi o homem negro lá dos Estados Unidos, só que isso está sendo levado para o mundo inteiro, sabe? Eu Uhum. estava vendo hoje de manhã que aconteceu protestos na França em reflexo a isso, sabe? E até eu e o Ricardo, a gente estava conversando quando a gente decidiu trazer esse assunto para o podcast, e acho que pode comentar mais um pouco, Rick, é que como o Brasil é,
tem tantas mortes de negros diariamente, só que o Brasil, ele, não sei, ele lida com isso de uma forma diferente, né? O que tu acha disso, Rick? Já é uma coisa normal, digamos assim, como a gente estava conversando. O que, assim, ó, eu luto contra o racismo na medida do possível, do que eu consigo, do que eu sei, e eu acho que isso é muito válido, da maneira que a gente consiga, por mais, pelo pouco que seja, a gente está enfrentando isso, né? O antirracismo. O racismo, desculpa. Mas eu vejo assim, ó, a gente teve a morte daquele menino numa favela do Rio de Janeiro. O povo brasileiro se comoveu naquele momento, beleza, ok, comoveu. Mas foi com a morte desse americano, quando eles foram para a rua, que eles começaram a saquear, incendiar, confrontar com a polícia, parece que o brasileiro ele trouxe para si esse sentimento. Daí ele começou a publicar ah, essa tarja preta no Instagram, por exemplo. Eu não critico, porque eu também fiz isso no meu Instagram. Mas o que eu quero dizer é que parece que quando é uma coisa de fora, a gente valoriza, a gente dá mais ênfase para essas Uhum. coisas. E a gente sabe que a morte de negros no Brasil, ela ocorre diariamente. E a gente não Sim. luta dessa Talvez maneira como a gente está lutando agora por essa morte desse americano, talvez. Talvez o brasileiro não seja ativo o suficiente, né, para trazer esse discurso à tona que o Brasil ele tem uma porcentagem gigantesca de pessoas negras, só que ao contrário do que tem nos Estados Unidos, que tem muito mais representatividade, que são coisas bem diferentes, né? O Brasil ele tem pouca representatividade de pessoas negras em posições que, digamos, sejam importantes perante a sociedade, né? Na política, na polícia, na justiça, enfim, são poucos negros que a gente vê na televisão, atuando ou no jornalismo, em posições que as pessoas se enxergam, né? E quando a gente vê, por exemplo, que foi o caso da Thelma ganhando o Big Brother, é um acontecimento gigantesco para o Brasil. Pode não parecer Não pra sei se tu vê, gente, né? Pode não pode parecer não pra parecer para gente, gente, mas é. mas Por... as pessoas negras estão se vendo refletidas naquela mulher que ganhou aquele prêmio, porque o Brasil, ele, por mais que ele tenha uma luta gigantesca contra o racismo e, esse movimento negro que se tem no Brasil, se tem pouca essa representatividade. Eu acho que é um assunto muito importante para ser debatido. Ô Rick, mas com esse assunto do Vidas Negras Importam, do blackout, de todos os manifestos que estão acontecendo ao redor do mundo, veio um outro assunto à tona que eu queria trazer de uma forma um pouco resumida para as pessoas entenderem, que é o Hum, Anonymous, hum. que é uma palavra, mais uma palavra que está entrando para o dicionário brasileiro e para o dicionário dos memes brasileiros, né? Eu não Então sei tu se tu tem fala sobre. acompanhado isso. Então, é isso que eu ia falar agora. Tu te sinta à vontade de falar sobre isso, porque eu já ouvi falar, li alguma coisa sobre, mas não tenho uma profunda fala sobre os Conhecimento. Anonymous. Então, sinta-se à vontade, que eu só vou completando caso eu ache necessário. Então, sabe que o Brasil ele sobrevive de memes, né? Em todas as situações e a minha vida também. Eu resumo muito minha vida em vários memes que eu encontro pela internet, eu vou resumindo minha vida. E o brasileiro ele consegue transformar todas as situações, como a gente até brincou num dos últimos podcasts, em meme, né? Que era o coronavírus. Agora o coronavírus ele já tá sentindo ciúmes, eu acho, porque tá sendo deixado de lado para outros assuntos. Bom, o Anonymous, ele é um grupo mundial, digamos assim, de hackers, que foi mais ou menos pelo ano de 2003 que ele começou a se organizar. Não é uma pessoa, não é um grupo de um país, né? Não é só uma nação, né? São pessoas ao redor de todo mundo que formam esse grupo de hackers
né, e repassam essas informações. Ele é um grupo, na verdade, ativista, né, que luta contra algumas coisas, né, e dentro delas é o racismo, a questão fascista, a questão de abuso sexual, principalmente de crianças, né? Então ele já vem denunciando várias coisas que aconteceram ao redor do mundo ao longo desses anos, né? E ele tinha parado ali de algum tempo para cá, não tinha mais ouvido falar tanto dele, por mais que esse grupo ele permaneça sempre ativo, né, por trás da internet, né, no que a gente chama de deep web, né, ou investigando todas essas coisas que acontecem num mundo um pouco mais obscuro da internet. E ele agora se sentiu na necessidade de voltar à tona esse grupo para entrar nesse manifesto das vidas negras importam, né? E tanto que ele expôs várias coisas, né? Inclusive uma pessoa muito conhecida nossa aqui do Brasil, conhecida, mas não tão querida, que é o nosso, ou não meu, mas da nação brasileira, presidente Bolsonaro. Eu não sei se tu acompanhou, Rick. Ainda bem que eu não acompanhei. Mas o que eu pensei aqui, eles fazem pelos países, mundo afora, o que muitos governantes não fazem, né? Exatamente. Eles Eles fazem pelas expuseram várias coisas. eles fazem pelas nações o que alguns governantes, que é melhor a gente não citar quais, não fazem pela sua nação. Quanto ao Sim. nosso presidente, eu não vi nada que eles vazaram, digamos assim. Mas eu vi uma foto, não sei se é verdadeira, do, do Trump, nudes do Trump, Uhum. terrível, por sinal. Ocorreram várias coisas. Dentre os vazamentos, teve a questão de várias coisas relacionadas com o presidente lá dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, e envolvendo até mesmo a realeza britânica, algumas pessoas famosas que estariam envolvidas com questão assim de exploração sexual e tráfico humano. Eu li Eles é uma conspiração, tipo uma conspiração, né? Eu exato. achei surreal. O que eu li, eu achei É, surreal. Assim, gente, será que isso é possível? Se isso for, gente, o mundo tem que acabar em 2020 mesmo. então, já não bastava o coronavírus, veio mais várias coisas à tona ao mesmo momento, né? E até teve um meme que eu vi ontem e que resume bem essa situação, né? Que aparecia uma foto do Anonymous e estava escrita sexta temporada de 2020. Aí eu coloquei um outro meme por cima. Seria 2020 um seriado e ninguém me avisou, porque tem muita Olha, coisa louca acontecendo. espero que 2020 não seja a temporada final, né? Ô, Rick, agora eu vou trazer um assunto que eu acho que nós dois podemos compartilhar um pouco, porque eu sei que tu já ouviu, dando spoiler sobre o que que é. Espero que esse próximo assunto seja uma coisa mais leve, né? Porque a gente falou de coisas Não, não. Esse necessárias, assunto já. a gente falou de coisas É, necessárias, óbvio, mas são coisas pesadas, eu acho, né? Que é esse assunto. interessante, é necessário que a gente traga também para o nosso podcast, mas a gente tem que falar de coisas mais. O povo está precisando de coisas boas, coisas divertidas, boas Sim, notícias, está precisando de risada. Qual é o teu próximo assunto aqui verdade. no Drink News? No Drink News, então, a gente vai encerrar agora esse último bloco do Drink News com o lançamento da Lady Gaga, que eu acho que veio no momento certo. É o sexto álbum dela, que é Ah, Chromatica. É um ótimo, álbum um que. assunto ótimo. Tenho é, algumas coisas para falar sobre. De fato, tenho mesmo. Então, eu acho que a Lady Gaga, para mim, ela é uma artista completa, né? Ela já vem se mostrando essa artista, né? Não só como sinônimo de cantora, que é a principal função dela, né? Que ela atua, mas ela já fez seriado, ela fez um filme, né? E uma canção, e já teve ali vários prêmios e tudo mais, Ganhou né? o Oscar, Ganhou o inclusive, né? Oscar. Então eu acho assim que ela é uma artista completa em todos os níveis, né?
muitas pessoas criticavam o que ela fez quanto escolhas musicais, né? Eu até entendo, assim, eu não sou um fã super, assim, dela, mas eu gosto das músicas delas, da sonoridade que elas trazem e tudo mais, né? Só que depois eu acho ali de art pop, acho que foi o terceiro ou quarto álbum dela, não sei, não consigo Quarto, lembrar bem da quarto, discografia, quarto, quarto álbum. quarto álbum. Muitas Depois pessoas teve criticaram, Johanne. aham, Teve muitas Joane pessoas depois. criticaram, Joane, Joane. isso. Muitas pessoas criticaram o art pop e talvez as pessoas não estivessem preparadas para o tipo de música que ela trouxe naquele álbum, né? Que hoje a gente já consegue ver ele de uma forma diferente, né? E depois É, ela mas se lançou num mundo mais jazz, né? Talvez uma tentativa de um rock, né? Depois ela lançou algumas outras músicas ali com uma pegada um pouco mais clássica, e agora no Cromática tá voltando às raízes dela, né? o que eu, assim, ó, só para te interromper um pouco, o que eu acho, assim, ela começou no pop, óbvio, ela ganhou o público pop, e eu achei maravilhoso, eu adorava as músicas dela da época pop, mas ela sentiu provavelmente uma vontade de ir para um lado mais rock, para um lado mais intimista, tanto que ela fez também um dueto com Tony Bennett, que foi Uhum, muito bem falado. Ela testou vários tipos de músicas, né? E agora, de sim. fato, ela Mas esse, voltou pro pop. Eu achei é, maravilhoso esse retorno dela. e esse retorno dela com cromática, né, que eu acho que para as pessoas entenderem essa temática, quem ainda não ouviu, é uma temática que ela fala muito sobre um mundo. Cromática é um mundo, né, como, por exemplo, um planeta, digamos assim, como se fosse a Terra, é cromática, né? E que para ela é um mundo de cura e que veio bem a calhar com o momento que a gente está vivendo em todo o planeta Terra, com coronavírus e tantas notícias ruins. Ela trouxe esse álbum com uma forma de testar essa cura dela e levar para o resto do mundo. Ele é dividido em três partes e eu queria saber se tu ouviu alguma delas e o que tu achou de alguma música, e depois eu dou a minha opinião final. Então, o que eu tenho pra te dizer, a Lady Gaga, ela é foda. A guria é foda. Eu ouvi esse novo álbum, e bem como tu falou, ele é dividido em três partes, o Cromática 1, Cromática 2 e Cromática 3, né? E ela vai contando, enquanto ela vai contando histórias, ela começa contando uma história, parte pro Cromática 1, depois ela conta mais uma parte de histórias e vai pro Cromática 2, e depois a terceira parte de histórias e vai pro Cromática 3. Achei muito legal, genial essa jogada dela. Esse é o sexto álbum da Lady Gaga. E eu, ouvindo as músicas, teve umas quatro, assim, que me chamaram bastante atenção, assim, são as minhas preferidas. Eu não vou conseguir fazer um top 3, eu fiz um top 4, que também, assim, ó, pra mim, a Fun Tonight, eu achei muito boa. Sour Candy, com, a, com Blackpink, Blackpink? e isso, Babylon, achei ótima Babylon, e Stupid Love, que foi a primeira, né, foi o primeiro single Foi. dela. Single dela. Todas as, assim, digamos que todas as músicas dela tocariam tranquilamente numa balada. Eu achei ela meio que Nossa, puxou muito. para um pop dos anos 90. É muito gostoso, assim, ó, foi muito bom tu reviver toda aquela parte de músicas dos anos 90 nesse álbum dela. E eu tô ouvindo bastante. Eu não posso dizer que eu tô ouvindo o dia todo, mas vez ou outra durante o dia eu tô ouvindo essas músicas dela, porque é muito dançante, traz uma energia muito boa e ela foi foda, foi foda. A, a Lady Gaga, ela sabe bem o que faz, né? E qual é o teu Sabe? top aí? O teu top 3, top 4, top 5? Não sei como é que Então, tu classifica ali eu as gostei músicas dela. muito. Eu gostei muito desse álbum, assim, eu ouvi todas as músicas mais de uma vez. Algumas, assim, quando tu escuta o álbum ele por completo, elas acabam se perdendo
terem uma similaridade muito parecidas, né? Até mesmo por estar dividido em 3 partes, então elas têm esse algo de música muito parecido, né? Mas eu gostei muito de Alice, que tá bem no comecinho, que ela é uma música mais melancólica, digamos assim, mas que apresenta esse mundo novo que ela tá trazendo nesse álbum. E gostei muito de Sign From Above, que é com o Elton Com o John. Elton, é Acho que, isso. nossa, essa música é perfeita. Eu já botei assim Gostei para também. reproduzir várias vezes. Várias vezes, Gostei, assim. assim, quando a gente começou a falar sobre isso, eu até lembrei, assim, ó, gostei, mas assim, não entra no meu top 4 assim, essa com Hum, Elton John, mas é uma musiquinha boa, assim. Se tu vai ouvindo várias vezes, tu vai tu vai gostando da música, então é uma dica boa. E Alice, várias pessoas dizem que é uma das preferidas, assim, dessas pessoas que estão ela, ouvindo, ela né? traz, ela traz algo assim Assim, muito, pessoalmente muito legal. não curti muito, assim, Alice, mas gosto é gosto, né? É, claro, isso aí. Mas, mas é aquilo lá, para quem ainda não ouviu, o Cromática vale a pena. É um dos melhores álbuns dela, eu acho. Ela demorou para lançar esse álbum, mas fez bem a escolha das músicas. Gostei. De um modo geral, esse novo álbum dela tá muito bom. Lançamento do pop em boa hora, né? A pop voltou. Pop da Lady Gaga voltou, de fato, né? Que bom, que bom. Temos uma a Lady Gaga das antigas. Que ela continue assim, O que ela Rick, continue. Quer falar? Foi embora de novo, Gabriel? É isso? não, tô aqui, pode Ah, tá falar, aí. tua Ah, vez. tá. Não. Acho Tô, que agora tô a gente já pode. esperando. Eu acho que agora tem mais alguma coisa para falar sobre cromática, senão a gente já vai encerrar esse Não, quadro para entrar num outro super quadro. indicado. Pode encerrar o nosso primeiro Drink News. Nosso primeiro Drink News encerrado. Agora a gente parte para o nosso outro quadro, que é o quadro Porre de Vinho. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, o Porre de Vinho é aquele quadro onde a gente indica alguma coisa ruim, assim, chata, que a gente não curtia, uma coisa meia boca, uma coisa sem uso, assim, que a gente não gosta, enfim. E qual é o teu porre de vinho desse episódio, Gabriel? Então, meu porre de vinho desse episódio não é exatamente alguma coisa que eu tenha visto, ou enfim, mas são várias situações. Eu acho que são as notícias tóxicas que estão ocorrendo nesse momento, já desde a quarentena que eu estou sentindo isso. Então, a dica, na verdade, é para fugir de notícias tóxicas, né? Porque está ocorrendo muita Exato. coisa. E não é nem questão de fake news ou nada disso, é uma questão mais. Quando a gente acaba vendo muita notícia ruim, como está acontecendo nesse momento com coronavírus, com manifestos, por mais que sejam notícias importantes, que a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? Mas a gente não precisa ficar absorvido nessas notícias, porque elas, como eu disse, são tóxicas, né? E muitas vezes também tem as fake news ali que acabam se disseminando e trazendo um outro lado de uma notícia também, né, que acaba prejudicando. Então, a minha dica é para fugir dessas notícias ruins, porque elas acabam trazendo um sentimento muito negativo, né? Não é para ser otimista demais e achar que a gente vive num mundo maravilhoso, mas não ficar absorto nesse mundo de só coisas ruins. E o teu porre de vinho, Rick, desse episódio? Só para complementar o teu, a gente tem que preservar, eu acho, a nossa saúde mental. E não absorvendo tantas notícias negativas, tantas coisas ruins, a gente consegue manter a nossa saúde mental em dia, ou próximo a isso, né? Então, eu concordo contigo. Temos que
evitar um pouquinho essas notícias tóxicas. Mas o meu porre de vinho é mais ou menos parecido com o teu, eu acho, Gabriel, porque o meu porre de vinho é as pessoas chatas do Facebook. São pessoas que eu acho tóxicas. Assim, eu publico pouco mesmo, assim, as publicações que eu faço no Facebook. E quando eu publico, eu me estresso. Eu me estresso sempre que eu publico alguma coisa, porque sempre, qualquer coisa que eu comento lá, qualquer coisa que eu publico, vai lá aquela gente chata comentar, dando aquelas opiniãozinhas contrárias. É muito chato isso. Às Usa vezes muito eu isso, não sei se a verdade. pessoa vive no Facebook, ela não tem nada para fazer, mas sempre que eu vou lá, posto alguma coisa, vai lá aquela pessoinha chata comentar. Contrário, assim, contrário ao que eu faço. Então, o Facebook é meu, aquele perfil lá de Facebook é meu, eu posto o que eu quero e muitas vezes eu deleto esses comentários porque eu acho eles desnecessários. Esse é o Verdade. meu porre Ô, de Rick, vinho. mas vamos para um outro quadro que agora é falar de coisas boas, que é o 3 latão Sim, por 10, que vamos é lá, o vamos nosso falar. quadro de quando o porre de vinho, para quem viu o Rick falando, é quando a gente indica uma coisa ruim. Agora, o 3 latão por 10 é uma indicação muito boa. Eu vou dar primeiro a minha indicação e depois tu dá a tua. Pode ser, Rick? Beleza, vai lá. Então tá. A minha indicação desse quadro vai ser uma série que estreou faz poucos dias na Netflix, que é Control Z. É uma série muito parecida com o que a gente viu em Elite, é uma série mais teen e tudo mais. Tem uma pegada um pouco mais de alguns assuntos mais sérios, como bullying e tudo mais, mas é uma série muito gostosa de se assistir. Os episódios eles têm uns 30 minutos, 35 mais ou menos, é um seriado mais curto com 8 episódios. Então dá de maratonar ali ao final de semana chegando, já dá de maratonar ela, uma indicação super legal. Ele fala inclusive sobre um hacker que vai invadir o sistema de uma escola e vai invadir os celulares desses alunos e vai expor várias coisas. Então, ó, meio que casa com o assunto que a gente falou antes do Anonymous, né? Então fica aí a minha dica desse seriado que é o Ctrl Z. Tem na Netflix, né? Tem na Netflix. E tô ligado. É uma série brasileira que tem a Sabrina Sato, de reality show, coisa assim, né? Hã? É uma série brasileira que tem a Não, ela Sabrina não é uma série Sato. brasileira. Não, Ctrl Z. Gente, eu tô É uma viajando série. então. Ctrl Tá Z. viajando? Mas tem Ctrl alguma Z coisa. é uma. Mas tem alguma Não, ela coisa é uma série. Z. Mas tem uma coisa Z, que é uma série brasileira, que tem a Sabrina Sato que fala de reality show, gente. Que isso é Invasão Z? Não sei, pode ser. Mas ela é um seriado mexicano, na verdade, né? Eu até ia falar uma coisa equivocada, que era espanhol. É porque eles falam espanhol, mas só que é um seriado mexicano. É um dos primeiros seriados mexicanos que eu tô assistindo na Netflix, assim, por mais que seja a língua falada espanhol. Ai, tô ligado. É aquele. Isso. Tá, eu acho que eu vi o trailer da. Bem no finalzinho do trailer, uma menina cai do teto, alguma coisa assim. Isso, bem No esse trailer, mesmo. É tá. muito bom. Não, e eu agora aqui pesquisando, na verdade, esse aí, como é que é? Ctrl Z, né? Ctrl Z. Isso. Ctrl Z. E tem uma série brasileira que é Z. Reality Z, desculpa, Isso eu não Reality sabia. Z, que é uma série brasileira com a Sabrina Sato, que é um de reality show e tem essas coisas de zumbi. Provavelmente é bem ruim, mas eu ainda não vi. O meu, essa foi a indicação, então, do 3 latão por 10, né? Foi. Ctrl Z. A minha indicação do 3 latão por 10 é o Instagram, @Kamatuca, que é um Hum. trocadilho para Kama Sutra. Do meu amigo Certo. Arthur. O Arthur, ele criou esse perfil, Kamatuka, e ele fala nos stories dele assuntos relacionados a sexo de uma maneira muito espontânea, muito
digamos, peculiar. Ele não tem papas na língua, ele fala coisa como tem que falar mesmo, e isso é muito interessante, até para esclarecer sobre assuntos polêmicos. E eu indico para vocês, quem puder, acompanhe o @Kamatuca. É maravilhoso. A gente aprende muita coisa, a gente ri bastante e acho que vai fazer bem para quem acompanhar. É bom para dar umas risadas, né? Ainda mais nesse Sim, momento. a gente se informa e a gente dá risada. Porque o que ele fala lá são coisas que a gente pode levar para a vida da gente, né? Afinal de contas, as pessoas fazem sexo e as pessoas, então, podem aprender um pouquinho com as dicas que ele dá lá. Então, encerramos. Será, Rick, esse nosso podcast da minha volta? Encerramos, pode ser. Só lembrando as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que lembrar as pessoas para seguirem o nosso Instagram, o @VimPelaBebida. Inclusive, no nosso Instagram, @VimPelaBebida, nós colocamos lá nos stories uma caixinha com uma pergunta e a gente pede para as pessoas entrarem lá para responder. Fora o nosso Instagram, nós temos também o nosso canal no YouTube. Quem não consegue ouvir nosso podcast nas plataformas de podcast de música, pode ouvir lá no YouTube, que é o Vim Pela Bebida Podcast. E também para seguir nossos Instagram pessoais, né? Isso. O meu é @OgabiConceical. @OgabiConceical. Isso, e o meu é Rick Mazorana. Então sigam lá as redes sociais do Vim Pela Bebida e também as nossas redes sociais pessoais. Quer mandar um beijo? Aí, então, pessoal. Um abraço. Beijo, pra alguém, abraço, pra até a próxima. E não vai ter reality não para me substituir, porque eu vou estar por aqui sempre, hein? Vamos ver. Se tu começar a falhar nesses encontros, eu já vou catar alguém para colocar no lugar. Já tô falando isso, tá? Tô colocando aqui em público e tu tá ouvindo também, ó. Certo, Gabriel? Até mais, pessoal. Tchau. Pessoal, um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. E ó, usem máscara.